Rádio Estação Web, a rádio de todas as estações. Fique ligado, vem aí a próxima atração. Rádio Estação Web. Estação Rugby Clube. Apresentação: Rogério Barbosa. Legal, muito boa tarde, sexta-feira, 29 de agosto de 2014, faltando 384 dias para o início da Copa do Mundo de Rugby. Aqui estamos para mais uma edição do Estação Rugby Clube, o primeiro programa do rádio brasileiro exclusivo sobre o rugby na Rádio Estação Web, a rádio de todas as estações. Hoje, a apresentação deste amigo de vocês, Rogério Barbosa, produção de Virgílio Neto, intervenções de Felipe Fraga e Fernando Strongren. Desde o bairro Anchieta, em Porto Alegre, para o Brasil e para o mundo, estamos ao vivo no www.radioestaçãoweb.com.br. E sem mais delongas, vamos conferir os destaques do programa de hoje. Estação Rugby Clube. Super 10 e Taça Tupi, conversamos com Teco do Farrapos e Fernando Portugal do São José. O Rugby Paulista com Fernando Strongren e o Estação Paulista. E o Rugby nas Alterosas com o Tacho Mineiro de Felipe Fraga. E ainda tem Quisselbeck, palpite termolar e muito mais. Como eu disse, estamos ao vivo, muito ao vivo, 2 horas, 1 hora mais 8 minutos, 17 graus é a temperatura em Porto Alegre. Vai mandando sua mensagem pelo Twitter, @Rádio Estação Web, ou pelo facebook.com/rugbyclube. Você também pode mandar a sua participação pelo e-mail rugbyclube@globomail.com. E ouça nossos podcasts em soundcloud.com/Rádio Rugby Clube. Você pode acompanhar o Estação Rugby Clube durante a semana. Além do Drop Estação Rugby Clube, uma novidade que surgiu nesta semana aqui na Rádio Estação Web, toda segunda e quinta-feira às 10 da manhã, com reprise às 4 da tarde. Fique ligado na programação da Rádio Estação Web. Interaja aqui conosco ao vivo pelo 5182234805. É o nosso número para torpedos SMS e também WhatsApp. Lembrando que para mensagens SMS o custo é normal, de acordo com a sua operadora, onde quer que você esteja. 5182234805. O Estação Rugby Clube é produzido pela Rádio Estação Web e está sendo retransmitido neste momento por 9 emissoras de rádio espalhadas por todo o Brasil. Dentre elas, a Melodia FM de Pelotas, 106.1 MHz. Um grande abraço aos nossos amigos da Rádio Melodia FM. Também aos nossos amigos de Dois Irmãos da Rádio Encosta da Serra, 105.9 FM em Dois Irmãos, além do pessoal da Rádio Difusora Web de Piraju, São Paulo. Um grande abraço a todo o pessoal do interior paulista que está ligado na programação. Além do Serviço Brasileiro da Rádio França Internacional e da Rádio Cairo do Egito. Nós vamos agora para um rápido intervalo e daqui a pouco nós voltamos com muito mais informações para você. Fique ligado, até já. Rádio Estação Web. Se todos quiserem melhorar a educação. Existem 5 metas que todos nós temos que cumprir. Todos de 4 a 17 anos na escola. Todos lendo e escrevendo até os 8 anos. Todos aprendendo o que é certo para cada série. Todos formados no ensino médio até 19 anos. Todo investimento em educação bem cuidado e ampliado. E quem vai garantir que isso aconteça? Todos, 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 todos. Todos. Somos eu, você, todo mundo. Todos pela educação. Eu sou soro positivo. Tenho o vírus da AIDS. Apesar disso, sou como qualquer outro adolescente. Tenho momentos bons e ruins com a minha família. Ainda não sei que profissão vou escolher. Vivo uma fase cheia de descobertas, oportunidades e conflitos, mas sei exatamente quais são os meus direitos. As dúvidas e conflitos da adolescência são ainda mais difíceis para quem tem o vírus da AIDS. É importante que a sociedade derrube preconceitos e garanta ao jovem soropositivo condições de inserção social e profissional. O vírus não impede ninguém de alcançar sua realização pessoal. Preconceito e ignorância, sim. Rádio pela Infância.
Um projeto ANDI e Unicef. Dicas de trânsito. Sinal vermelho. Você é daqueles condutores espertinhos que seguem em frente mesmo com um sinal vermelho? Por quê? Quer provocar um acidente? Quer matar uma pessoa? Saiba que, além de colocar em risco a vida de outros, essa atitude é uma infração gravíssima, segundo o Código de Trânsito Brasileiro. Seja responsável. Obedeça a sinalização. Dicas de trânsito para viver mais e melhor. O serviço Detran RS, Governo do Estado do Rio Grande do Sul. Produção, Agência Rádio Web. Rádio Estação Web. Estação Rugby Clube. De volta, 1h mais 12 minutos, 17 graus é a temperatura no bairro Anchieta, em Porto Alegre. Estamos ao vivo e você vai mandando a sua mensagem pelo nosso Twitter, @Rádio Estação Web, ou pelo facebook.com/rugbyclube. Ouça também nossos podcasts em soundcloud.com/Rádio Rugby Clube. E você pode interagir conosco aqui ao vivo pelo nosso SMS e WhatsApp 5182234805. Vamos repetir, 5182234805. Lembrando que para torpedos SMS o custo é normal, de acordo com a sua operadora. Em nome da Sulbec, a marca dos apaixonados por rugby, acessem o site sulbec.com.br e faça lá o pedido de uniforme do seu time. Visite a loja virtual, tem muita coisa legal por lá, hein? Sulbec, a marca dos apaixonados por rugby, anuncia mais um Quiz Sulbec. E o Quiz Sulbec desta semana repete a pergunta da semana passada, já que ninguém ganhou. Quando foi organizada a primeira seleção brasileira de Rugby Sevens? O ano. O Quiz Sulbec quer o ano, ok? Quando foi organizada a primeira seleção brasileira de Rugby Sevens? Se você sabe o Quiz Sulbec, mande a resposta aqui ao vivo para 5182234805 SMS ou WhatsApp, ou também para o e-mail rugbyclube@globomail.com. Em que ano foi organizada a primeira seleção brasileira de Rugby Sevens? O primeiro que responder corretamente leva uma camiseta Sulbec, a marca dos apaixonados por rugby. Estação Rugby Clube. Palpite Termolar. E o palpite termolar de hoje ainda vale em acertar os vencedores da quinta rodada do Super 10. Nós tivemos a derrota do Rio Branco para o Farrapos, a vitória do São José sobre o Pasteur, o Band Saracens contra o Curitiba. Esse jogo não terminou, por isso o palpite termolar permanece, porque falta o jogo que será finalizado amanhã em Curitiba. O Niterói, que não viu a cor da bola no jogo contra os Potiguares do Dragons, e o SPAC, que passou pelo Desterro. Manja de rugby? Sabe prever os resultados? Como fala o Virgílio, você é um Walter Mercado da bola oval? Manja mesmo? Bom, só falta o jogo Band Saracens e Curitiba para revelarmos o ganhador do palpite termolar. Vai participando, vai mandando a sua resposta. Palpite termolar está valendo hoje. Ícone global em soluções térmicas. Estação Rugby Clube. O Super 10 teve andamento no fim de semana passado com a quinta rodada e os seguintes placares: SPAC 28, Desterro 17, São José 46, Pasteur 13, Rio Branco 12, Farrapos 26 e Niterói contra Dragons. A partida entre Band Saracens e Curitiba será finalizada amanhã, dia 30, em Curitiba. E o Estação Rugby Clube conversou com o Teco, melhor do Farrapos na partida contra o Rio Branco. Vamos conferir. Estamos aqui no aeroporto Salgado Filho, já entramos na madrugada do domingo, 13 minutos depois da meia-noite, dia 24 de agosto. Teco, 5 pontos na bagagem, nada mal, hein? Não, nada mal, mas acho que é um trabalho na coletivo. Eu apenas faço no meu papel, que é apoiar a bola, né? Bom, apesar da diferença entre vocês e o Rio Branco, entre o Farrapos e o Rio Branco na tabela Super 10 da classificação, o jogo não deve ter sido nada fácil, né? Não foi nada fácil, mas acho que o time sofreu um pouco hoje, né? Não encaixou bem no nosso padrão de jogo e aí dificultou uma vida. Né? Eles me ofereceram uma resistência interessante, mas também uma pressão boa e a gente sofreu bastante. Então o Rio Branco chegou a surpreender, então.
de certa forma sim, mas a gente sabe que os jogos com eles é sempre duro, então a gente foi preparado, mas com um pouquinho mais de falta de concentração e não encaixamos o nosso padrão de jogo que a gente vinha apresentando sempre. Teco, e se você pudesse resumir o dia de hoje, como é que você resumiria o dia de hoje? Ó, a gente já está no domingo, 14 minutos, meia-noite 14, vocês saíram de Bento às 5h30 da manhã. Tenta resumir como é que foi o dia de hoje, desde o começo até agora, está acabando já a jornada. Já fazem quase 24 horas, né? Foi bem puxado, mas acho que foi um dia bom pela vitória, mas ruim pela apresentação em campo. Perfeito. E o próximo jogo contra o Curitiba, né? O jogo que vale por 2. O que na tua opinião, o Farrapos precisa adotar uma postura diferente, já que o Curitiba tem tido a melhor equipe dos últimos anos? Na verdade, uma defesa vai ter que trabalhar bastante, pelo que a gente vem percebendo dos jogos deles, e principalmente encaixar no nosso jogo. Eu acho que a gente tem um jogo interessante e que, se bem aplicado, a gente pode jogar bem e conseguir a vitória. Parabéns, Teco. Então, um bom retorno a Bento lá, bom fim de jornada, cara, e bom domingo, descansa. Para todos nós. Valeu. Tá aí a entrevista de Virgílio Neto com o Teco, melhor do Farrapos na partida contra o Rio Branco. Farrapos que venceu pelo placar de 26-12. E para falar da liderança do São José, o nosso parceiro João Malaya, do Repórter Caipira da Rádio São José Rugby, conversou com o craque Fernando Portugal sobre a liderança do São José neste Super 10. Vamos ouvir. Seu Zé, o repórter caipira da Rádio São José Rugby, aqui numa parceria com a Rádio Estação Web do programa Estação Rugby Clube, do parceiro Virgílio Neto. Estamos aqui hoje para falar com Fernando Portugal e responder umas perguntas que o Virgílio mandou pra gente. Portugal, o pessoal está querendo saber, em primeiro lugar, aí, se essa primeira fase, né, do Super 10 esse ano está mais equilibrada que os anos anteriores. Olha, em primeiro lugar, eu gostaria de parabenizar o trabalho do Virgílio, sensacional que ele vem fazendo lá no Sul, saiu daqui já com uma bagagem grande de trabalho com rugby aqui na região de São Paulo, foi lá para o Sul, estava fazendo um trabalho lá na federação, também com esse programa na rádio, para o rugby é sensacional, e para o desenvolvimento do rugby é fundamental. Bom, em relação ao Super 10, sem dúvida nenhuma, o campeonato está muito mais equilibrado, mas principalmente pelas forças novas surgindo, né? O Farrapos já é uma equipe que, apesar de nova, já vem mais estável e com bons resultados desde o ano passado, esse ano mantém-se assim, e daí a gente tem o surgimento do Armstrong Dragon, que é a equipe de Natal, primeiro ano na primeira divisão, e vem fazendo um campeonato muito bom, com vitórias expressivas em cima do Niterói, um excelente jogo contra o Bandeirantes. Então isso dá um novo cenário pro campeonato. E a gente tem ainda rodadas onde as equipes paulistas, que por exemplo no ano passado foram as 4 semifinalistas, Bandeirantes, Pasteur, São José e SPAC, tem dificuldade. A gente tem o São José, que agora assumiu a primeira colocação do campeonato, e pelo que a gente tem nas próximas rodadas deve manter-se assim, mas a gente tem equipes de São Paulo com muito mais dificuldade, o Pasteiro, o próprio Bandeirantes, o SPAC teve alguns escorregões no meio do campeonato, então com certeza a gente tem um cenário completamente diferente, não sei se mais equilibrado, mas um cenário completamente diferente do que a gente teve no ano passado. E Portugal, qual seria a principal diferença que você acredita que o São José de hoje tem para o São José que jogou o ano passado o Super 10, em 2013? O ano passado a gente teve um problema de gestão e de coordenação técnica aqui. A gente tinha um treinador, que era o Maurício Coelho, que com todo o seu mérito, todos os campeonatos que ganhou pelo São José, todo o trabalho que fez aqui de desenvolvimento, tinha problemas com calendários, porque ele também era treinador da seleção de Sevens do Brasil. Então a gente teve alguns jogos que a gente teve sem o treinador, não só os jogos, mas os períodos pré-jogos e pós-jogos, durante a semana ele estava viajando com a seleção brasileira. A gente teve jogo no campeonato do Super 10 do ano passado, que a gente perdeu 14 jogadores entre seleção de 7 e de 15, inclusive foi um jogo contra o Curitiba, lá em Curitiba, que o São José perdeu. E esse ano a gente resolveu montar uma estrutura que não permitisse esses eventos de seleções brasileiras atrapalharem. Então a gente afastou o Mau da posição de head coach do São José adulto masculino, ele passou a ser gestor do clube e a gente trouxe um novo treinador para o São José.
Então a gente não sofreu mais esses problemas com falta de treinador, a gente tem um treinador full time com a equipe. E além disso a gente profissionalizou não só o treinador, que já era profissional com o Mau, mas a gente minimizou esse problema de ter o treinador presente o 100% dos treinos e jogos, mas a gente criou um sistema mais profissional de treino. Então, se antes a gente treinava terças e quintas, a gente passou a treinar segundas, terças e quintas. Se o nosso chutador chutava porque ele era um talento chutando, o nosso chutador hoje, além de ele ser um talento, ele treina chutes. 3 vezes por semana também. E isso vem fazendo a diferença nos placares. Então hoje o São José tem um sistema de trabalho muito mais profissional do que o ano passado, além de ter minimizado esse problema, ou acabado com esse problema da falta do treinador, porque o treinador divide os 2 cargos, Seleção e São José. Então basicamente a diferença do São José é esse. O elenco é basicamente o mesmo. Tiveram a introdução de 2 jogadores de fora, que foi o Sandy de centro e o Joaquim também de centro, que são 2 jogadores, o Sandy inglês, que veio jogar pelo São José, e o Joaquim argentino. Então a gente teve alguns jogadores que entraram no elenco, mas basicamente é o mesmo elenco. Hoje o São José é muito mais forte como equipe, como estrutura de equipe, do que era no ano passado. Então depende menos dos jogadores que estão na seleção brasileira. Hoje, se o São José ficar sem os jogadores da seleção brasileira, joga com uma equipe potente e num alto nível, igualmente se estivesse com os jogadores. E, Fernando Portugal, para a gente terminar aqui a nossa entrevista, qual, na sua opinião, foi a equipe mais forte que o São José enfrentou até agora? Olha, eu acho que foi justamente a nossa estreia no campeonato, que foi a equipe do Curitiba. A gente, além de ser estreia, tem um nervosismo, a gente tinha acabado de sair de ter ganhado um título paulista 10 dias antes desta partida, que foi contra o Curitiba na estreia. Então tinha a ansiedade da estreia, era uma equipe que contava com alguns argentinos no seu elenco, uma equipe que veio trabalhando o semestre inteiro, do primeiro semestre inteiro para estreia do campeonato contra o São José, na casa do São José, então eles estavam bem motivados. Foi o nosso jogo mais difícil, o placar mostrou isso, mas a estrutura de jogo mostrou também. No começo do jogo, com 6, 7 minutos do primeiro tempo, eu conversando com o Paulo, ele falou assim, vai ser muito difícil de ganhar esse jogo. E quando acabou o jogo e a gente conseguiu ganhar, mérito dos jogadores que estiveram em campo, o Paulo, além de elogiar muito a equipe do São José, disse que a gente tinha realmente ganhado de um grande adversário e que ele apostaria qualquer coisa dizendo que essa equipe estaria nas semifinais do campeonato. Então acho que até agora o Curitiba tem mostrado que tem um grande elenco e vai evoluir muito no campeonato. A gente está de olhos abertos aí para o que o Curitiba pode fazer nas semifinais. Este foi Fernando Portugal, que falou aqui com o repórter caipira da Rádio São José Rugby para a Rádio Estação Web, programa Estação Rugby Clube. Passo a bola para você, Virgílio. Pode ser comigo, então. Pode ser comigo o nosso amigo João Malaya, repórter caipira da Rádio São José Rugby. Inclusive, um grande abraço e muito obrigado ao pessoal da Rádio São José Rugby que nos forneceu esse belíssimo material falando com o Fernando Portugal sobre a liderança do São José neste Super 10. Bom, a próxima rodada do Super 10 acontece no dia 6 de setembro e a classificação é a seguinte: o líder é o São José com 24 pontos ganhos, seguido do Farrapos com 20, SPAC em terceiro com 19 pontos e o Curitiba em quarto com 16, mas com um jogo a menos. Fecham o G4 do Super 10, portanto, São José, Farrapos, SPAC e Curitiba. Na sequência estão Desterro com 14 pontos, seguido de Dragons com 12 e Pasteur com 7 pontos conquistados. O Bandeirantes Saracens tem 6 pontos, igual ao Rio Branco, penúltimo colocado. Na lanterna, o Niterói com nenhum ponto conquistado até agora. Estação Rugby Clube. E tivemos também a Taça Tupi, e como fala o meu grande amigo Hermes Martins, que está na sintonia, vamos aos resultados. Pelo grupo A, a Poli bateu BH pelo placar de 52-18, Varginha perdeu para Guanabara pelo placar de 41-34
e o Jacareí venceu o Rio Rugby pelo placar de 48-15. A classificação no grupo A é a seguinte: em primeiro, Jacareí com 16 pontos, em segundo, Guanabara com 13, em terceiro, Varginha com 11, em quarto, a Poli com 10, em quinto, BH com 9 e em sexto, o Rio Rugby com 6 pontos. O Estação Rugby Clube, através do assessor de comunicação do Jacareí, Pedro Corati, ouviu o capitão do Jacareí, Nico Ribeiro. Vamos ouvir então. Eu sou Pedro Corá, assessor de comunicação do Jacareí Rugby. Estou aqui com o Nico Ribeiro, que é o capitão da equipe adulta. Nico, tendo em vista o desempenho do Jacareí na Taça Tupi, liderando o grupo A e considerando também as equipes que estão nas últimas posições do Super 10, pensar no acesso do Jacareí ano que vem para a elite do rugby nacional já é uma realidade? Então, primeiro, eu acho que o time está muito bem. A gente está se focando em cada jogo. Ainda a gente não voltou a mente no final, né? Porque tem muitos jogos ainda e cada jogo está sendo muito difícil para a gente. Mas eu acho que se tudo continuar indo como está indo agora, o time bem forte, unido, eu acho que dá para pensar no Brasileiro 2015. E considerando também o desempenho no primeiro semestre no Campeonato Paulista, terminando na 5ª posição, conquistando a Taça de Prata, de que maneira isso incentivou, deu motivação para a equipe chegar onde está hoje na Taça Tupi, na liderança do Grupo A? Olha, para nós foi... A gente estava perdendo vários jogos que a gente achava que podia ganhar, no nosso campo, fazendo jogo meio ruim, mas no final a gente começou a focar tudo e eu acho que foi muito positivo para nós. O grupo começou a ficar muito forte depois disso. Todos os treinos a gente falava, nossa, a gente ficou entre os 5 melhores do São Paulo. E eu acho que foi um foco muito grande sobre isso. Beleza, Nico, obrigado. Então a equipe segue agora no treinamento para jogar no próximo final de semana contra o Guanabara, aqui mesmo em Jacareí. Tá aí, portanto, a participação de Pedro Corá, assessor de comunicação do Jacareí, que ouviu o capitão da equipe, Nico Ribeiro. Obrigado, portanto, Pedro, pelo trabalho e por disponibilizar essa sonora aqui para o Estação Rugby Clube. Bom, pelo grupo B, o Serra passou pelo Charrua no Derby Gaúcho por 29-14. O Londrina passou apertado pelo Balneário Camboriú por 35-34. E o Brumers superou o Maringá por 41-7. A classificação no grupo B é a seguinte: o Serra é líder com 19 pontos ganhos, seguido do Brumers, vice-líder com 15, e em terceiro, o Charrua com 12 pontos. Em quarto, o Londrina com 10. Em quinto, o Maringá com 5 pontos e em sexto, o Balneário Camboriú com 2 pontos. E o Estação Rugby Clube ouviu o capitão do Maringá, Fernando Mazon, que falou da derrota para o Brumers. Bom, Fernando, vocês têm enfrentado dificuldades nesse torneio e nesses grandes deslocamentos, né? Esse ano, nesse campeonato, a gente teve 2 dificuldades. Uma desde o início do campeonato, que foi o número de jogadores, que infelizmente em Maringá o nosso time ainda conta com poucos participantes, o rugby lá não está tão difundido quanto é aqui. A gente enfrenta dificuldade de local para treino, de equipamentos, mas isso a gente vem superando com raça e determinação do time inteiro. E a gente deu um azar que na vinda para cá o nosso ônibus quebrou no meio do caminho, a gente teve que esperar outro ônibus vir. E nisso a gente acabou atrasando e chegando muito em cima da hora, mas graças à ajuda do Brumers, que aceitou começar um pouco mais tarde, a gente conseguiu fazer tudo certinho. Bom, e esses deslocamentos longos interferiram no resultado, né? De falta de conhecimento nosso, a gente não sabia que a viagem ia demorar tanto, e a gente acabou demorando um pouco para sair lá, e algumas dificuldades que muita gente passou mal na viagem, muita gente vomitou, a gente teve que parar muitas vezes por causa da galera passando mal. E também chegamos em cima da hora. Só que lá a gente estava com mais jogadores, estava com um time completo, 22 jogadores, e quem passou mal ficou de fora com um pouquinho. Depois entrou e a gente conseguiu fazer um bom jogo. Hoje, por conta da falta de jogadores e muita contusão nos últimos jogos, a gente veio só com 15. E daí teve esse problema do ônibus, a gente chegou em cima da hora e isso não ajudou muito. Bom, Fernando, quais são os objetivos do Maringá além do título? Como é a nossa primeira vez aqui nessa Taça Tupi, a nossa expectativa era ganhar experiência mesmo e com essa participação no campeonato maior, conseguir difundir melhor o esporte na nossa cidade, ter mais divulgação. E a gente está conseguindo aprender bastante. Tivemos a primeira vitória, estamos enfrentando dificuldade de falta de pessoal, mas a gente está tendo bastante aprendizado e isso é o mais importante. Tá aí então a participação de Fernando Mazon, capitão do Maringá, que falou da derrota para o Brumers aqui no Estação Rugby Clube. E falamos com o João do Brumers.
Agora, vamos ouvir o outro lado. João, além da vitória, vocês conseguiram cumprir com mais objetivos do jogo? A gente começou o jogo muito bem, mas o Maringá saiu na frente do placar, sabendo aproveitar uma falha nossa na nossa reestruturação de defesa. Apesar disso, a gente conseguiu reverter o placar, mantendo a calma e propôs um jogo muito contínuo. Também uma das nossas propostas era uma integração maior entre os forwards e os backs, que acabou acontecendo. E foi um dos melhores jogos da linha no campeonato. Bom, o Brumers ainda tem uma caminhada complicada pela frente até as semifinais, né? A gente tem 2 viagens longas agora na segunda fase, que é para Maringá e a outra para Londrina. Também a gente tem um jogo de volta contra o Serra, que vai ser Pedreira. E tem 2 jogos ainda contra o Charrua, que foi um time que a gente nunca ganhou. Mas estamos aí para fazer história e trabalhar para ser melhor que tudo isso. Tá aí, portanto, a participação do João do Brumers. E o Estação Rugby Clube agradece imensamente a Jéssica Silva, assessora de comunicação do Brumers, pela sessão dessas sonoras. Um grande abraço, Jéssica, muito obrigado por colaborar aqui com o Estação Rugby Clube. A gente vai para um rápido intervalo e daqui a pouco nós voltamos com mais informações do rugby nacional e internacional para você aqui na Rádio Estação Web. 1h mais 32 minutos, 20 graus é a temperatura. A gente já volta. Rádio Estação Web. A Lei Maria da Penha é uma grande conquista na luta pelo fim da violência contra as mulheres. Agora, a mulher vitimada tem mais proteção e direitos. Violência contra a mulher não é só agressão física, não. Discussões, humilhações, constrangimentos sociais e psicológicos e quebra-quebra dentro de casa também são crimes. Conhecer e divulgar a Lei Maria da Penha é um dever de todas as pessoas. Está na lei, exija seus direitos. Lei Maria da Penha. Eu sou Cissa Guimarães e assumi essa luta. Uma vida sem violência é um direito das mulheres. Dicas de trânsito. Calçadas. Não estacione em cima de calçadas. O trânsito de veículos sobre passeios, calçadas e acostamentos só poderá ocorrer para entrada e saída de garagens ou áreas especiais de estacionamento. A calçada é território de pedestre. Dicas de trânsito para viver mais e melhor. Um serviço Detran RS, Governo do Estado do Rio Grande do Sul. Produção, Agência Rádio Web. Alô, papais, aqui é o Raul Gil, quero falar com vocês sobre uma fase muito importante da vida dos nossos filhos, a educação infantil. É essa fase que a criança começa a descobrir o mundo, amplia seus conhecimentos, envolve a capacidade de aprender, inicia convivência com outras crianças, começa a fazer escolhas, aprende a se expressar e a saber o que gosta e o que não gosta. Mas é importante lembrar que a creche e a pré-escola não substituem o papel da família na educação dos filhos, gente. Dar amor, carinho, atenção, ensinar valores, participar do dia a dia da escola são tarefas nossas, dos pais. Participe da educação dos seus filhos desde o comecinho. Precisamos de todos pela educação. A educação muda um país. Muito obrigado por estar junto com o movimento Todos pela Educação, com o Unicef e rádios de todo o Brasil. Rádio Estação Web. Estação Rugby Clube. De volta com o Estação Rugby Clube ao vivo pela Rádio Estação Web. Agora 1h mais 34 minutos, 20 graus é a temperatura no bairro Anchieta. E você vai mandando a sua mensagem pelo nosso Twitter, @Rádio Estação Web, ou também pelo facebook.com/Rugby Clube, facebook.com/Rugby Clube. E você pode ouvir os nossos podcasts a qualquer hora, em qualquer lugar, em soundcloud.com/Rádio Rugby Clube, soundcloud.com/Rádio Rugby Clube. Sem esquecer que agora tem novidade na programação da Rádio Estação Web, o Drop Estação Rugby Clube. Toda segunda e quinta-feira com informações do rugby para você em 5 minutos de muita informação, com sonoras, resultados, curiosidades. Vale a pena você ouvir aqui na programação da Rádio Estação Web, o Drop Estação Rugby Clube, toda segunda e quinta-feira às 10 da manhã, com reprise às 4
da tarde. Em nome da Sulbec, a marca dos apaixonados por rugby, acesse o site sulbec.com.br, faça lá o pedido de uniforme do seu time, visite a loja virtual. Grande abraço ao Aldo, que está na sintonia. Sulbec, a marca dos apaixonados por rugby. Quiz Sulbec. Bom, o Quiz Sulbec desta semana repete a pergunta da semana passada, já que ninguém ganhou. Quando foi organizada a primeira seleção brasileira de rugby sevens? Nós queremos o ano. Em que ano foi organizada a primeira seleção brasileira de rugby sevens? Se você sabe o Quiz Sulbec, mande a resposta aqui ao vivo para 5182234805 SMS ou WhatsApp. Já tem gente participando conosco, inclusive deixando sugestões aqui. O nosso amigo Lucas Silva, de Fortaleza, no Ceará. Muito obrigado pela tua audiência, Lucas, assim como várias pessoas aqui espalhadas pelo Rio Grande do Sul e no Brasil participando conosco. Você sabe a resposta, portanto, do Quiz Sulbec, em que ano foi organizada a primeira seleção brasileira de rugby sevens? Vai mandando para 5182234805 SMS ou WhatsApp. Também você pode mandar a resposta para o e-mail rugbyclube@globomail.com. O primeiro que responder corretamente leva uma camiseta Sulbec, a marca dos apaixonados por rugby. Estação Rugby Clube. Palpite Termolar. E o palpite Termolar de hoje ainda vale em acertar os vencedores da quinta rodada do Super 10. Nós tivemos a derrota do Rio Branco para o Farrapos, a vitória do São José sobre o Pasteur, Band Saracens e Curitiba não terminou, por isso o palpite Termolar permanece, porque falta o jogo que será finalizado amanhã em Curitiba. E o Niterói, que não viu a cor da bola no jogo contra os Potiguares do Dragons, o SPAC que passou pelo desterro. Manja de rugby? Sabe prever os resultados? Só falta o jogo entre Band Saracens e Curitiba para revelarmos o ganhador do palpite Termolar, ícone global em soluções térmicas. Estação Rugby Clube. Estação Paulista. É hora de conferirmos as informações do rugby de São Paulo com Fernando Strongren. Fala aí, Fernando. Boa tarde, Rogério e todos os fãs do rugby ligados no Estação Rugby Clube. Boa tarde também para o Felipe Fraga e para o Virgílio Neto, que estão, como eu, conectados ouvindo mais essa edição sob o comando do Rogério Barbosa. Daqui da terra do sanduíche, começamos mais uma edição do Estação Paulista, o ponto de encontro das notícias do rugby caipira. E como prometido, hoje vamos trazer uma análise da primeira rodada do grupo que vai definir o campeão do Paulista de Acesso de 2014. Mas antes, vamos dar uma passada pelos resultados dos times do interior paulista nos campeonatos nacionais. Pelo Super 10, o São José recebeu em casa o Pasteur, para seu primeiro confronto estadual do campeonato. Este foi o terceiro encontro das duas equipes em 2014, e pela terceira vez a vitória ficou na mão dos atletas joseenses, que venceram por 46-13. Com o resultado, o São José segue isolado na primeira posição, 4 pontos à frente do Farrapos. Depois da pausa desse fim de semana, o time do Vale do Paraíba encara os 3 últimos colocados na tabela: Niterói, no Rio de Janeiro, Rio Branco, em casa, e o Band Saracens, na capital paulista. Se o São José é líder no Super 10, o Jacareí não deixa por menos e também segue firme na primeira posição do seu grupo na Taça Tupi. Neste caso, a diferença é de apenas 3 pontos para o vice-líder, o Guanabara. Aliás, a próxima rodada, programada para o dia 6 de setembro, terá o confronto dos líderes na casa do Jacareí. A liderança do Grupo A foi conquistada pelo time do interior paulista no último fim de semana, com a vitória sobre o Rio Rugby jogando em casa, com um placar de 48-15. Outro time caipira que foi destaque nos campeonatos nacionais no último fim de semana foi o Gigantes. O time de quad rugby campineiro foi campeão do 7º Campeonato Brasileiro de Rugby em Cadeira de Rodas, realizado em Vila Velha entre os dias 20 e 25 de agosto. O vice-campeonato também ficou na cidade de Campinas, com os atletas do ADEA Camp. A disputa pelo título não foi fácil e mostrou a força de ambos os finalistas, com o jogo terminando com o placar de 44-42. Saindo dos campeonatos nacionais, vamos falar sobre o Campeonato Paulista e sua divisão de acesso, que no último fim de semana fechou a primeira rodada da disputa pelo título. Nessa fase,
Os 4 melhores times de cada chave da primeira fase foram divididos em 2 novos grupos. No grupo 1 estão São Carlos, Tatuapé, Piratas e São Bento. Na outra chave se enfrentam ABC, Cougars, Jaguars e Medicina. Os 2 melhores de cada chave disputam um quadrangular final em busca do título e do acesso para o Paulista B em 2015. Com 4 jogos realizados, a primeira rodada serviu para colocar os times em confronto com adversários inéditos nesse ano. E os resultados mostraram a força dos times que fizeram parte do Grupo A na primeira fase, com todos somando boas vitórias. O único jogo apertado nessa rodada foi o confronto entre o Jaguars, terceiro colocado no Grupo B da primeira fase, e o Medicina, quarto colocado no Grupo A. Com um placar de 32-35 para os universitários da capital, o jogo foi uma festa de trás e pontos bônus, que não só colocaram o Medicina na liderança do Grupo 2, como deram 2 pontos bônus para os Jaguars, que assumem a terceira colocação no grupo. Em quarto lugar está o Cougars, de Vinhedo, que há 15 dias encontraram sua primeira derrota no Paulista de Acesso, ao enfrentarem o ABC em casa, e perder por 30-3. Com os mesmos 5 pontos do Medicina, os representantes da Grande São Paulo também ocupam a primeira colocação na chave. No outro grupo, o destaque mais uma vez foi o São Carlos, que atropelou o São Bento em casa por 53-0 e é o único time ainda invicto na competição. No outro jogo do grupo 1, Piratas também não deu chances para o Tatuapé e venceu por 22-13. A Federação Paulista ainda não confirmou no site oficial do torneio se o time de Americana também conquistou o ponto bônus ofensivo. Assim, o Piratas ocupa provisoriamente a segunda colocação, 1 ponto atrás do São Carlos. Tatuapé e São Bento seguem na última posição sem somar pontos. Eu não sou nenhum Walter Mercado da bola oval, como diria o Virgílio Neto. Mas se hoje fosse apostar minhas fichas, apostaria na semifinal do Paulista de Acesso entre os 4 times que disputaram a primeira fase pelo Grupo A: São Carlos, ABC, Piratas e Medicina. Desses, o Medicina sofre, como todo time universitário, com a rotatividade de atletas e, nesses últimos meses, com a longa greve das universidades estaduais paulistas, que mesmo se encontrar uma solução a curto prazo, não vai facilitar a vida dos atletas, com a correria da volta às aulas pós-greve. O Piratas é um time forte e que já tem tradição e boas conquistas nos campeonatos regionais. Por isso, acho difícil ficar fora da fase final. O ABC, sem ter o São Carlos pela frente nessa fase, deve ter uma vida relativamente fácil em seu grupo, assim como o São Carlos, que tem se mostrado uma potência nas finalizações. Dos demais times, o único que pode surpreender é o Cougars, que fez uma limpa em sua chave na primeira fase e pode superar o Medicina em campo. Independente dos resultados e do título, o Paulista de Acesso cumpre com sua promessa de criar oportunidade para times que estão se estruturando, crescerem, realizando bons jogos em um caminho sólido em busca do desenvolvimento em campo e fora dele. Para fechar este assunto, vamos para os jogos da segunda rodada que acontecem todos neste domingo, em rodadas duplas. Em Jaguariúna, se enfrentam São Carlos e Piratas pelo Grupo 1 e Cougars e Jaguars pelo Grupo 2. No Parque do Trabalhador, na capital paulista, também no domingo, se enfrentam no Grupo 1 Tatuapé e São Bento e ABC e Medicina no Grupo 2. Outros resultados dos campeonatos paulistas foram: pelo Paulista B, Ilhabela 48, Fé 10. O time do Litoral já encerrou seus jogos e espera para ver se vai conseguir uma vaga entre os finalistas. Pelo M19, os times caipiras conquistaram uma vitória e uma derrota. O São José bateu o Pasteur por 10-0, enquanto o Jacareí perdeu do Band por 17-3. Já no M17, o Jacareí saiu vitorioso, superando o Pasteur por 14-7. E o Ilhabela Green Sharks perderam de 23-0 para o SPAC. No M15, São José e Jacareí fizeram a lição de casa e saíram com a vitória sobre o Pasteur e Rio Branco. Com o resultado, o São José garantiu o título de campeão paulista M15 de 2014. E vamos fechando mais essa edição do Estação Paulista com outros jogos programados para o fim de semana dos times caipiras. Sem jogos nos campeonatos nacionais, o destaque fica com as finais da Copa do Vale, que serão realizadas amanhã em Campos do Jordão. Portuguesa e Leões do Vale abrem o dia às 13 horas na disputa pelo terceiro lugar. Em seguida, às 15 horas, é a vez de São José e Alto Tietê entrarem em campo na briga pelo título. Quem também vai entrar em campo atrás de um título são as atletas do Circuito Paulista de Sevens.
Marcado para sábado, a partir das 9 horas, no Sesc Interlagos, em São Paulo, o evento, organizado pelo Pasteur, é válido como a última etapa do circuito da capital e do interior de rugby feminino. Os times do interior estarão representados pelas atletas do Wallis, São José e Jacareí no adulto e São José na categoria M18. Outros 2 jogos encerram os compromissos dos times do interior neste fim de semana. No sábado, o Mastodontes recebe o Locomotiva pela Copa Central e no domingo se enfrentam São José e Tornados pelo Paulista M19. Abraços caipiras e até o próximo Estação Paulista. Minas Gerais. Tacho Mineiro. Minas Gerais. De São Paulo, vamos a Minas Gerais tomar um cafezinho quentinho e comer um pão de queijo, ouvindo Felipe Fraga. Fala aí, Felipe. Boa tarde, amigos do Estação Rugby Clube. Direto das chuvosas montanhas de Minas, quem fala é Felipe Fraga. Deixando aí um grande abraço pro Rogério, que está comandando toda a estação aí hoje. Também pro Virgílio, que está nas entrevistas. Pro meu parceiro Fernando Strong, lá do Estação Paulista, que estão comandando isso aí hoje, levando esse programa adiante para todo o Brasil conhecer um pouco mais do nosso esporte, entender o que rola. Bom, a minha intervenção hoje é mais uma dropada. Pouca coisa que eu tenho para dizer a respeito do rugby mineiro. Queria contar para vocês um pouco primeiro da seleção mineira, M17 e M19. A molecada nossa tá descendo para o Rio de Janeiro para fazer sua estreia. É uma seleção bem preparada, uma seleção forte, com pessoal de vários clubes, não só do Belo Horizonte, que é uma potência nas categorias de base, mas também de outros clubes que souberam apresentar melhor seus atletas destacados. Estou formando essa seleção mineira que está viajando hoje para o Rio de Janeiro para iniciar sua competição, suas participações nas competições nacionais. É importante isso porque aqui no rugby mineiro é difícil a gente conseguir o desenvolvimento, tá? Uma coisa que está crescendo agora só, como eu sempre tenho falado e sempre tenho militado a respeito desse favor. Então, muitas equipes estão conseguindo formar as categorias de base somente agora. E chegar numa situação em que nós temos uma seleção mineira formada por vários atletas de várias equipes, isso nos dá a certeza de um bom futuro em breve. Eu tenho falado e elogiado a respeito de alguns projetos que estão rolando aqui no estado. Na semana passada falei especialmente de alguns. Eu espero que já tenhamos resultado nesse final de semana com a molecada do M17 e do M19. Boa sorte a todos, eu tô aqui na torcida por vocês. A molecada que eu conheço pessoalmente, principalmente do Inconfidência Rugby, tamo junto, galera que eu ajudo nos treinos, e a toda a molecada dos outros times também. Se unam, esqueçam de lado as disputas que já tiverem em campo um contra os outros, e todo mundo fechado com Minas agora nessa grande disputa. Bom, pessoal, sobre o BH Rugby, que sofreu uma dura derrota para o Poli por 52-18 na semana passada pela Taça Tupi, eu estranhei esse resultado porque o BH vem fazendo boas partidas, independente de vitória ou derrota, vem tendo jogos interessantes, assim como Varginha também. Mas eu procurei um atleta do BH para poder conversar, entender o que tinha acontecido. Ele me explicou que o BH estava muito desfalcado, sem muitos titulares para poder ingressar nessa partida. Acabou que isso prejudicou a equipe, mas que tenha treinado. Essa mudança na escalação fez com que o time se perdesse um pouco em campo. Inclusive um dos atletas do BH estava se casando, então teve uma complicação, uma questão de logística que atrapalhou esse desempenho do BH. Fez com que a equipe da capital, os alvinegros, caísse para a 9ª posição, para a 5ª posição com 9 pontos, atrás do Poli, que ultrapassou agora com 10, do Varginha com 11 na terceira, e dos líderes, Guanabara em segundo com 13, e Jacareí liderando, isolado com 16 pontos. Belo Horizonte precisa de uma vitória importante na próxima rodada, vai enfrentar logo o Varginha num clássico. Belo Horizonte que está com um retrospecto interessante contra o Varginha, então eles estão prometendo ir com tudo para cima para tentar recuperar esse resultado. Bom, pessoal, por hoje é só.
Nas próximas semanas vou ter novidades interessantes. Já estou sabendo de torneio que vai acontecer, de taça que vai rolar, das equipes preparando, amistosos que vão acontecer nas próximas semanas. E espero estar com vocês semana que vem para poder falar um pouco mais do que rola aqui em Minas Gerais, desejando a todos uma ótima sexta-feira, um bom final de semana. Vão lá no supermercado, compra um pãozinho de queijo e lembra de mim. Aquele abraço e até a próxima. Tá certo, um grande abraço ao Felipe Fraga, direto de Minas Gerais, e também ao Fernando Strongren, direto de Bauru, interior paulista, trazendo as informações aqui para o Estação Rugby Clube, que vai para um rápido intervalo. Daqui a pouco nós voltamos com o último bloco de informações. Até já! Rádio Estação Web. Se todos quiserem melhorar a educação. Existem 5 metas que todos nós temos que cumprir. Todos de 4 a 17 anos na escola. Todos lendo e escrevendo até os 8 anos. Todos aprendendo o que é certo para cada série. Todos formados no ensino médio até 19 anos. Todo investimento em educação bem cuidado e ampliado. E quem vai garantir que isso aconteça? Todos, 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 todos. Todos. Somos eu, você, todo mundo. Todos pela educação. Eu sou soro positivo. Tenho o vírus da AIDS. Apesar disso, sou como qualquer outro adolescente. Tenho momentos bons e ruins com a minha família. Ainda não sei que profissão vou escolher. Vivo uma fase cheia de descobertas, oportunidades e conflitos, mas sei exatamente quais são os meus direitos. As dúvidas e conflitos da adolescência são ainda mais difíceis para quem tem o vírus da AIDS. É importante que a sociedade derrube preconceitos e garanta ao jovem soropositivo condições de inserção social e profissional. O vírus não impede ninguém de alcançar sua realização pessoal. Preconceito e ignorância, sim. Rádio pela Infância, um projeto ANDI e UNICEF. Dicas de trânsito. Sinal vermelho. Você é daqueles condutores espertinhos que seguem em frente mesmo com um sinal vermelho? Por quê? Quer provocar um acidente? Quer matar uma pessoa? Saiba que, além de colocar em risco a vida de outros, essa atitude é uma infração gravíssima, segundo o Código de Trânsito Brasileiro. Seja responsável. Obedeça a sinalização. Dicas de trânsito para viver mais e melhor. O serviço Detran RS, Governo do Estado do Rio Grande do Sul. Produção, Agência Rádio Web. Rádio Estação Web. Estação Rugby Clube. De volta com Estação Rugby Clube ao vivo pela Rádio Estação Web. Faltando agora 7 minutos para as 2, a temperatura é de 19 graus no bairro Anchieta, em Porto Alegre. Você vai mandando sua mensagem pelo nosso Twitter, @Rádio Estação Web, ou pelo facebook.com/rugbyclube. Ouça nossos podcasts em soundcloud.com/Rádio Rugby Clube. Interaja conosco também ao vivo pelo nosso SMS WhatsApp 5182234805. Lembrando que para mensagens e torpedos SMS, o custo é normal, de acordo com a sua operadora, onde quer que você esteja. Para o WhatsApp, livre, leve e solto, meu amigo. Em nome da Sulbec, a marca dos apaixonados por rugby, acesse o site sulbec.com.br, faça lá o pedido de uniforme do seu time, visite a loja virtual, fale com Aldo. Sulbec, a marca dos apaixonados por rugby. Quiz Sulbec. O Quiz Sulbec desta semana repete a pergunta da semana passada. Em que ano foi organizada a primeira seleção brasileira de rugby sevens? Em que ano foi organizada a primeira seleção brasileira de rugby sevens? Se você sabe o Quiz Sulbec, mande a resposta aqui ao vivo para 5182234805, SMS ou WhatsApp. Ou também para o e-mail rugbyclube@globomail.com. O primeiro que responder corretamente leva uma linda camiseta Sulbec, a marca dos apaixonados por rugby. Estação Rugby Clube. Palpite Termolar. Band Saracens e Curitiba não terminou. Por isso, o palpite Termolar permanece, porque falta o jogo que será realizado e finalizado amanhã em Curitiba.
Sabe prever os resultados? Conhece e manja de rugby? Bom, só falta o jogo entre Band Saracens e Curitiba para a gente revelar o ganhador do palpite Termolar, ícone global em soluções térmicas. Estação Rugby Clube. Amanhã será disputada a grande final da Liga do Vale, como nosso amigo Fernando Strongren citou no quadro Estação Paulista. O jogo será no estádio do Jaguaribe, em Campos do Jordão, entre São José e o Alto Tietê de Mogi das Cruzes. Antes, na decisão de terceiro e quarto lugar, o jogo entre Portuguesa e Leões do Vale. Os jogos começam a partir da 1h da tarde. Parabéns aí a todos os envolvidos que realizam o trabalho deste torneio, a Liga do Vale. A grande final da Liga do Vale, portanto, amanhã, jogos a partir da 1h da tarde. Estação Rugby Clube. Em nome da Cultural Way, intercâmbios especializados, aprenda inglês e jogue rugby, culturalway.net. Vamos conferir o que tem na TV neste final de semana. Ontem, quinta-feira, nós tivemos pela National Rugby League a vitória dos Rabbitohs em cima dos Bulldogs pelo placar de 21-14 e o jogo foi transmitido pela Sports Plus. Amanhã, sábado, dia 30, a partir das 6h30 da manhã, também pela National Rugby League, o duelo entre Roosters contra o Storm. O jogo será ao vivo às 6h30 da manhã, Sports Plus anuncia a transmissão. Ao meio-dia, o VT deste jogo no Sports Plus. No domingo, dia 31 de agosto, a partir das 2h da manhã, National Rugby League, o confronto entre Sea Eagles e Panthers, ao vivo pelo canal Sports Plus. Cultural Way, intercâmbios de inglês e rugby à sua medida. Una o útil ao agradável. Aprenda inglês jogando rugby em um intercâmbio feito por você e por quanto tempo você quiser. Acesse culturalway.net e contate seus representantes. Estação Rugby Clube. Amanhã, as seleções gaúchas juvenis fazem a estreia no Campeonato Nacional de Seleções Estaduais das categorias de base. Tanto o jogo do M17 quanto o do M19 serão na Sociedade Hípica Porto Alegrense a partir da 1h da tarde. Os catarinenses já jogaram contra o Paraná. Venceram no M19 por 35-12 e perderam no M17 por 59-5. O Rio Grande do Sul é o atual campeão nacional M19 e tem os trabalhos coordenados por Natália Carvalho e Felipe Aguilar. Estação Rugby Clube. Uruguai e Rússia decidem a última vaga na Copa do Mundo de 2015 em jogos de ida e volta. O primeiro será na Rússia, na cidade de Krasnoyarsk, no dia 27 de setembro. O jogo de volta, mais perto de nós, está agendado para o dia 11 de outubro no estádio Charrua, em Montevidéu. Nos próximos programas, o Estação Rugby Clube vai abordar mais sobre este grande jogo que vale a última vaga para a Copa do Mundo de 2015. Estação Rugby Clube. A partir do dia 19 de novembro, o International Rugby Board, sigla IRB em inglês, passará a se chamar World Rugby. A mudança do nome faz parte de um reposicionamento do rugby como uma marca, haja vista o rápido crescimento do esporte em nível global. Estação Rugby Clube. O Sul-Americano B adulto começa neste domingo na Colômbia, no estádio Santiago Rambay, na cidade de Apartado, em Antioquia, com os seguintes jogos: Peru contra a Venezuela e a Colômbia encara o Equador. Estação Rugby Clube. E depois do Ice Challenge, os atletas do Brumers encararão um novo desafio, a doação de sangue. Inspirados na brincadeira inusitada de derramar água e gelo sobre a cabeça, a diretoria do clube, juntamente com seu corpo de marketing, criou a campanha Rugby Pulsa. Amanhã, jogadores e convidados irão se dirigir até o Hemovida Banco de Sangue e Clínica Hematológica no Hospital Regina, em Novo Hamburgo, a fim de realizarem as doações. A meta é alcançar 40 doadores e até o momento já se tem a confirmação de 29 pessoas via evento no Facebook. O objetivo é criar uma corrente tão forte e contagiante, assim como foi a do Desafio do Balde, que correu os 4 cantos do planeta e levou até mesmo celebridades, como o dono do Facebook, Mark Zuckerberg, e o grande homem da Microsoft, Bill Gates, a participarem também desta campanha, além de fixar a importância da doação, né? A iniciativa seguirá o mesmo formato do Ice Challenge, o ato será filmado e em seguida uma instituição ou clube de rugby da região será desafiado a participar da ação.
As doações começarão no início da manhã de sábado e seguirão até próximo do meio-dia. Estação Rugby Clube. Conforme divulgado nesta semana, a CBRU lançará em 2015 o Circuito Brasileiro de Rugby Sevens masculino, que contará com 2 etapas, uma a ser realizada no Rio Grande do Sul e outra no estado de São Paulo, ambas em fevereiro de 2015. Quem mais acumular pontos será o campeão brasileiro de Sevens. Ao todo, serão 16 agremiações, das quais 12 serão equipes núcleo, como no Mundial, as Core Nations, né, que são garantidas nos 2 torneios, e 4 serão convidadas. São equipes núcleo, o campeão e o vice-campeão do Brasil Sevens 2014, uma equipe de cada uma das 6 federações estatutárias, Minas Gerais, Rio Grande do Sul, São Paulo, Rio de Janeiro, Paraná e Santa Catarina, e 4 equipes classificadas por meio dos 2 torneios classificatórios, 2 equipes para cada torneio. Esses torneios qualificatórios serão organizados no mês de janeiro, com datas e locais a serem definidos. Estação Rugby Clube. E você vai participando aqui do Quizulbeck, mandando a sua resposta para o 5182234805 SMS ou WhatsApp. Em que ano foi organizada a primeira seleção brasileira de Rugby Sevens? Nós queremos o ano. O Quizulbeck quer o ano. Quando foi organizada a primeira seleção brasileira de Rugby Sevens? 5182234805 ou também rugbyclube@globomail.com. Tem também o palpite termolar, que permanece, o da semana passada, Band Saracens e Curitiba. O jogo não terminou, foi interrompido, por isso o palpite termolar permanece, porque falta o jogo que será finalizado amanhã em Curitiba. Falta só o jogo entre Band Saracens e Curitiba para revelarmos o ganhador do palpite termolar. Você vai participando, 5182234805, SMS ou WhatsApp. Deixa eu mandar um grande abraço aqui a todo o pessoal que está curtindo a nossa programação. A Jéssica Rosado, que estava de aniversário na semana passada. Parabéns, Jéssica, felicidades, tudo de bom para você. O Alberto Costa, que nos ouve na Bacia de Campos, no Rio de Janeiro, lá no Pré-Sal. Grande abraço ao Alberto Costa, assim como o Lucas Eduardo Silva, de Fortaleza, no Ceará. A Andrea Baroni, em Copenhague, na Dinamarca. Que beleza, um grande abraço, Andrea Baroni. A Adriane Ferrari, em Boston, nos Estados Unidos, também ouvindo a programação da Rádio Estação Web e o Estação Rugby Clube. Enfim, tem uma gama de pessoas aqui participando conosco também via WhatsApp 5182234805, mandando suas respostas para o Quizulbeck e também para o palpite termolar. Você vai ligando, vai participando e, é claro, a gente agradece a participação de todos os ouvintes que fazem do Estação Rugby Clube o primeiro e único programa do rádio brasileiro exclusivo sobre o rugby, um esporte que cresce cada vez mais no Brasil e no mundo. Muito obrigado pela audiência de todos vocês. Estação Rugby Clube. E vamos às frases do rugby que são para a eternidade. Esta é de Philippe Saint-André, treinador da França, no último dia 15 de março, depois da derrota para a Irlanda no torneio 6 Nações. No próximo ano, não haverá mais Brian O'Driscoll pela Irlanda. Portanto, talvez Deus estará ao nosso lado. Estação Rugby Clube. E com essa frase a gente se despede dessa edição do Estação Rugby Clube. Amanhã tem reprise a partir das 11 da manhã no www.radioestaçãoweb.com.br. Nós voltamos com edição inédita na próxima sexta, a 1h da tarde, claro, já na apresentação de Virgílio Neto. Hoje o programa teve os trabalhos dele, do Fernando Strongren, do Felipe Fraga e eu, Rogério Barbosa, esse amigo de vocês. Estação Rugby Clube, um programa que leva com mais simplicidade e de imediato o rugby até você. Você fica agora com a programação da Rádio Estação Web. Eu volto logo mais a partir das 10 horas da noite, rodando os grandes sucessos da Black Music Internacional do programa Black Music para Todos. Hoje, a partir das 10 horas da noite. O Estação Rugby Clube volta na próxima semana. Um grande abraço a todos, obrigado pela sua companhia e até a próxima. Tchau, tchau. Rádio Estação Web. A cada
cada dia que passa, mulheres decididas, independentes, bem-sucedidas estão deixando o cigarro. Elas descobriram que os efeitos do fumo no corpo feminino não são nada modernos. O fumo associado ao uso de anticoncepcionais aumenta os riscos de infarto, de derrame cerebral, de câncer de pulmão e causa até infertilidade. No Brasil, 40% das mulheres que morrem de doenças do coração são fumantes. Apague o cigarro. Uma pequena atitude faz a diferença. Por um mundo sem tabaco. Apoio INCA. Realização Seminar. Dicas de trânsito. Sono, fadiga e direção. Você está morrendo de sono e mesmo assim vai pegar no volante? Acha que tomando um cafezinho ou ouvindo uma música alta não vai dormir na direção? Errado. Sonolento. Você estará sujeito a pequenos desligamentos, com desvios na trajetória do veículo. Não dirija também logo após uma refeição ou de madrugada, quando o nível de energia fica mais baixo. Um cochilo na direção pode ser fatal. Dicas de trânsito para viver mais e melhor. Um serviço Detran RS, Governo do Estado do Rio Grande do Sul. Produção, Agência Rádio Web. Você que está cursando o ensino fundamental ou o ensino médio, não se engane. Quanto mais o professor incentivar você a estudar, melhor. Todo professor tem que ter um compromisso. Não deixar você sair da sala de aula sem aprender algo de novo. Todo dia tem que aprender um pouco mais. E incentive também os seus colegas a estudar. Lembre-se, enquanto você for estudante, o seu principal compromisso é com os estudos. Portanto, não falte, chegue sempre no horário e respeite o professor e seus colegas da escola. Ajude a criar um ambiente de boa convivência e de aprendizagem. Quando a classe e o professor trabalham juntos, afinados, todo mundo sai ganhando, principalmente a sua educação. Quem se dedica aos estudos tem muito mais condições de ter uma boa profissão, um bom salário e de realizar todos os sonhos. Mas tudo começa agora, sendo um bom aluno. Precisamos de todos pela educação. Educação muda um país. Domingo no Marinha. Eu curto, eu cuido. Restinga e Assunção. Eu curto, eu cuido. Andar de bicicleta. Eu curto, eu cuido. Dar uma banda no Parcão. Porto Alegre que eu amo, cidade que me faz sorrir. Porto Alegre, conta comigo. Curtir é cuidar e cuidar é curtir. Porto Alegre, eu curto, eu cuido. Uma campanha da Prefeitura e de todos os porto-alegrenses. Rádio Estação Web.